Salve galera nerd, beleza? Aqui quem fala é o Duca e hoje vamos falar a respeito da HQ Em Busca de Poder e também do filme Guerra Infinita. Se você gostou do tema do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aí pra dar aquela força e bora pro vídeo! É isso, galera! Primeiro vamos falar a respeito dos motivos e das razões para que o Thanos quisesse juntar as 6 joias do infinito. Você que gosta de agradar a sua mulher, ou pelo menos a sua crush, você faz o quê? Compra flores? Dá um sapatinho? Ou até mesmo paga uma tapioca? Porém o Thanos fez totalmente diferente. O que ele fez? Prometeu metade da vida do universo. E a Morte, que era a sua amante na HQ, resolveu aceitar esse presente porque ela acreditava que a balança cósmica estava desequilibrada. Já no filme, esse presente de grego, ele saiu de dentro da cachola vazia do Thanos, achando que dessa forma poderia ajudar todas as criaturas restantes a terem uma vida mais próspera. Primeira joia do infinito é a joia da alma. Isso, no filme, o Thanos conseguiu a joia com o sacrifício da Gamora. Porém, na HQ, ele tomou ela de um cara chamado Intermediário. O Intermediário provocou muitas entidades, entre elas a Ordem e o Caos, que o aprisionaram dentro de uma esfera de energia numa dimensão totalmente diferente. O Thanos foi para essa dimensão e prometeu ajudar o Intermediário a se libertar da sua prisão. O Intermediário, claro, não confiava no Titã, mas sabia que precisava da ajuda dele, já que apenas uma força interna e uma externa sobre um determinado ponto da esfera de energia poderia romper o campo de força. E foi assim que o Thanos conseguiu libertar o Intermediário. O que o Intermediário não contava é que ele não tinha poderes naquela realidade, e ele foi um alvo fácil para o Titã, que simplesmente tomou a joia do infinito dele. Já no filme é como eu havia mencionado, o Thanos, depois de descobrir a localização da Joia do Infinito graças à Nebulosa, que tinha tudo gravado na cabeça, incluindo uma conversa com a Gamora, dizendo que a joia estava em Vormir, fez com que a própria filha que ele tanto amava fosse sacrificada, porque o processo para conseguir a Joia da Alma era meio complexo, né? Ou simples e triste de se aceitar. Uma alma por outra alma. E assim, a Gamora foi sacrificada e o Thanos conseguiu a Joia da Alma no cinema. Já a segunda Joia do Infinito é a Joia do Poder. A Joia do Poder, ela estava com um cara chamado Campeão. Esse Campeão se vangloriava por ser o mais forte do planeta Tamarata. E o que o Campeão fazia? Basicamente, ele enfrentava todos os exércitos que viessem à frente dele. E ele acabou enfrentando o exército de um homem só, ou de um titã louco só, o Thanos. O Thanos sabia que o poder do Campeão vinha da Joia do Poder. Só que o Campeão achava que a Joia do Poder era só apenas um amuleto de sorte. E que não produzia nada de energia para ele. Então o Thanos usou a Joia do Poder contra o Campeão, fazendo com que ele socasse o planeta e destruindo o planeta Tamarata ficasse vagando no espaço. E vagando no espaço, quem estava lá para lhe oferecer uma mãozinha? Isso, o Thanos. O Thanos falou para ele o seguinte: cara, me dá essa joinha aí que tá na tua testa e eu te jogo no planeta mais próximo. Aí ele ficou meio assim e falou: não, eu vou ficar por aqui mesmo. E o Thanos falou: tudo bem então, você continua aí vagando pela eternidade que eu vou dar no pé. O Campeão percebeu que uma joinha sem valor não valia ele ficar milênios e milênios esperando por ajuda no espaço. Então ele trocou a Joia do Infinito por uma carona. E assim o Thanos conseguiu a segunda Joia do Infinito no quadrinho. Já no filme, a gente se lembra que os Guardiões da Galáxia, depois de conseguirem a Joia do Poder de Ronan, o Conquistador, deixou com a Tropa Nova lá no planeta Zendar. E, o pessoal lá acabou meio que sofrendo com a ira do Titã Louco. O Titã roubou a joia de dentro do cofre da Tropa Nova e acabou destruindo o planeta Zendar, ficando assim com a segunda joia do infinito. Beleza? Agora vamos falar a respeito da terceira joia do infinito, a Joia do Tempo. A Joia do Tempo, na HQ, estava com um cara chamado Jardineiro.
O jardineiro queria o jardim mais belo de todos. Então o que ele fazia? Ele usava a joia do tempo para fazer o seguinte: plantar as sementes, ele plantava as sementes, fazia com que as plantas crescessem até a altura que ele queria e quando elas florescessem, ele congelava o processo de florescimento das plantas para que elas ficassem no ápice da beleza para sempre. E assim ele construiu o jardim mais bonito de todos. E o Thanos, vendo que ele era um pacificador, conversou com o jardineiro dizendo o seguinte: eu não desejo matar você, mas você sabe que eu preciso da joia do infinito. Então vamos fazer um acordo. Você me entrega a joia e eu te deixo em paz. Só que se o jardineiro entregasse a joia para o Thanos, o jardim que ele havia construído iria ser desfeito. E tudo aquilo que ele havia trabalhado a vida inteira teria ido por água abaixo. Nesse caso, o jardineiro não quis aceitar a oferta do Thanos e enfrentou o Titã. E, inevitavelmente, ele acabou sendo derrotado e o Titã conseguiu a terceira joia do infinito. Já no filme, o Titã fez de uma forma totalmente diferente. Ele recebeu essa joia, foi-lhe ofertada, mas pela vida do Tony Stark. Por quê? Porque o Doutor Estranho já tinha observado que o Homem de Ferro seria crucial para destruir o Thanos no futuro. Só que isso só poderia ser possível se ele ainda continuasse vivo. Então, ele trocou a joia do tempo pela vida do Homem de Ferro. Vamos lá, galera. Agora é a quarta joia do infinito, joia do espaço. A joia do espaço estava com um cara chamado Corredor. E basicamente o que ele fazia? É, isso mesmo. Ele corria. Tá, o Corredor acreditava que ele corria, mas na verdade ele se deslocava rapidamente pelo cosmos, mais rápido do que o próprio pensamento. E ele utilizava a joia do espaço para se teletransportar rapidamente. Então ele se teletransportava rapidamente utilizando a joia do espaço. E o Thanos sabia disso. Então o Thanos aproveitou o momento certo para fazer com que ele parasse no tempo. E naquele momento ele fez com que o Corredor ficasse extremamente velho. E com o Corredor extremamente velho, sem conseguir reagir, o Thanos simplesmente retirou a joia do espaço da testa dele. Porque era moda naquela época usar uma joia do infinito no meio da testa. Beleza, galera. Depois que o Thanos fez com que ele ficasse extremamente velho, o transformou num bebê. Mas depois eu chego lá. Agora vamos falar de como ele conseguiu a joia do espaço no cinema. No cinema, o Loki, o metido a esperto, roubou a joia do espaço de dentro do cofre de Asgard, já que o Tesseract continha a joia do espaço dentro dele. E aí, com o Tesseract em mãos, o Loki continuou a viagem com o povo de Asgard em busca de uma saída. Provavelmente o Loki ia usar o Tesseract em algum determinado momento para simplesmente vazar. Só que ele acabou colocando um alvo na nave de Asgard. E quem estava atrás de acertar esse alvo? Isso mesmo, galera. O Thanos, que entrou dentro da nave dos Asgardianos, matou metade da população, incluindo Heimdall e o próprio Loki, e conseguiu assim a joia do espaço. Quinta joia do infinito, joia da realidade. A joia da realidade, ela estava com o colecionador. E podemos dizer que é uma referência para o filme, porque também no filme estava com o colecionador. Só que na HQ, para que o Thanos pudesse conseguir a joia da realidade, ele simplesmente usou o bebê Corredor como barganha. E como o colecionador não conhecia os poderes da joia da realidade, ele acabou cedendo a barganha e dando a joia de presente para o Thanos. E assim, o Thanos conseguiu a joia da realidade e mostrou para o colecionador o poder dela. O colecionador ficou assustado ao perceber que ele tinha tamanho poder guardado dentro do cofre dele e pediu para que o Thanos fosse embora o quanto antes. Já no filme, o colecionador sabia muito bem do poder da joia da realidade. Porém, ele não foi páreo para o Thanos. Quando os Guardiões da Galáxia chegaram lá, o cofre já havia sido arrombado e a joia da realidade já havia sido conquistada. O Thanos usou a joia da realidade contra sua filha Gamora, que acreditava que estava detendo o pai de verdade. E o pai percebeu que a filha ainda sentia algo por ele, um sentimento fraterno, mesmo diante de toda aquela loucura, já que a Gamora também era uma das vítimas do Thanos, e o Thanos havia matado metade da população do planeta dela. Sexta e última joia do infinito, joia da mente. A joia da mente, ela estava com o Grão-Mestre. O Grão-Mestre, diferente dos seus irmãos patetas, sabia exatamente como funcionava as joias do infinito. E ele propôs uma batalha para o Thanos.
falando: se você quer realmente o poder divino, vamos lutar. A minha joia contra as suas 5. E o Thanos não teve escolha, teve que lutar e topou o desafio. E o desafio basicamente era entrar dentro de uma realidade virtual, onde quem morresse dentro da realidade também morreria no mundo externo. E o Grão-Mestre trapaceou para poder conseguir vencer o Thanos, já que o Thanos havia rendido ele. E quando o Thanos estava prestes a disparar as armas, o Grão-Mestre simplesmente congelou o Thanos e fez ele se quebrar em vários pedaços. Foi aí que ele percebeu que o Thanos o havia enganado, porque não se tratava do Thanos de verdade, e sim apenas de um robô. Quando o Grão-Mestre percebeu, a realidade já começou a se desfazer. Por quê? Porque do lado de fora da realidade, o Thanos havia desligado todo o sistema. E o Grão-Mestre ficou com a mente presa dentro do jogo. E o Thanos com as 6 joias do infinito. Porém, no filme foi muito diferente. Depois que todos estavam avisados de que o Thanos já havia conseguido 5 joias do infinito e que só faltava apenas a que estava na cabeça do Visão, a Wanda tentou destruir a joia. E ela conseguiu. E com a consequência acabou também matando o Visão. Infelizmente, a Wanda teve que matar o seu amado para proteger todo o universo. E foi muito triste, sabe por quê? Porque não adiantou de nada. Depois, o Thanos simplesmente reconstruiu o Visão utilizando a Joia do Tempo. O que o Doutor Estranho costumava fazer com maçãs, o Thanos fez com o Visão. E ele simplesmente reconstruiu e tomou a Joia do Infinito da testa do Visão, fazendo com que o Visão voltasse ao mundo dos mortos. Foi tipo um flashback rapidinho. E assim, o Thanos conseguiu as 6 joias do infinito no cinema. E o que aconteceu depois disso? Exatamente, um estalar de dedos. E com esse estalar de dedos, o universo cinematográfico Marvel desapareceu.